Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Paulo chegando para mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil e hoje nós vamos dar sequência à nossa playlist de mecânica dos fluidos, beleza? Nós estamos hoje gravando a aula de número 33, ok? Mas você que está chegando agora aqui, está sintonizando aí no canal Fisicando Fácil, não conhece muito bem o canal, esse canal aqui tem o objetivo de dar uma força nos seus estudos de física e mecânica dos fluidos, tá? Então eu tenho tanto playlist de mecânica dos fluidos com resolução de exercícios e parte teórica, e também somente resoluções de exercícios com playlists, tá bom? Então, essa aqui, no caso, é uma aula, né, que, na verdade, galera, faz parte de um pacote que eu tô gravando de 4 exercícios, né? 4 vídeos, um exercício para cada vídeo. Então, esse aqui sobre a equação de Bernoulli para fluido real, ok? Lembrando que a aula teórica eu vou deixar aqui também no card para vocês acompanharem, é só você clicar, beleza? Então, já que a gente vai ter um pacote de aulas, né, então caso se você gostar também, para não perder os próximos vídeos do canal Fisicando Fácil, já aproveita, se inscreve no canal e clique no sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, beleza? E também, se lá no final você achou que esse vídeo foi útil, foi importante, eu te ajudei de alguma forma, não esquece de deixar o seu like no vídeo para me ajudar nesse meu projeto aqui no YouTube, beleza? Então vamos para o nosso exercício de hoje. Galera, seguinte, ó, esse exercício, né, ele fala que um reservatório 1 contém óleo, né, com um peso específico de 0,9, aqui na verdade é o peso específico relativo, ok? Aonde o peso específico relativo, ele é um número adimensional, então ele não tem unidade, tá? Está pressurizado e a descarga para o tanque do cilíndrico 2, então aqui tem uma pressão, certo? Ó, pressão P1. Determinar quanto tempo leva para encher o tanque 2, sabendo que é regime permanente. O regime permanente, como vocês sabem, né, ou caso se você ainda tem alguma dúvida referente a isso, é uma das hipóteses simplificadoras que a gente trabalha na mecânica dos fluidos, tá? Que isso vem lá desde a equação da continuidade e também na equação de Bernoulli, equação da energia, a gente adota essa hipótese, tá? E também, aqui ele fala pressurizado, né, que é no tanque 1, ok? Então, pessoal, basicamente aqui é um esquema, né, que é o seguinte, então, né, aqui nós temos um tanque, um reservatório, perdão, aqui um tanque cilíndrico, né, aonde está aqui escoando o óleo. A gente tem uma tubulação aqui de 6 metros, tá? Lembrando que aqui ela não está ou na horizontal ou na vertical, ela está um ângulo de 45 graus aqui, tá? Eu esqueci de marcar, ó. Tá um ângulo aqui de 45 graus. Ok? Ele dá o diâmetro pra gente, dá as nossas alturas aqui do reservatório e do cilindro, o diâmetro do cilindro também, ok? E adota o nosso plano horizontal de referência. E dá também pra gente a nossa perda de carga, que é 1 metro, tá? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com perda de carga, ok? Lá para trás, nos outros vídeos, eu também tenho aulas de exercício e de teoria sem aplicação de perda de carga, tá? Ou seja, considerando o fluido não real, né? Um fluido ideal, tá legal? Então, se você quiser também ver esses exercícios, você pode acompanhar que tá junto dessa playlist também, tá? Só que tá em algumas aulas lá para trás, ok? E aqui, né, a gente, então, ele pede para determinar quanto tempo que leva para encher todo esse cilindro aqui 2, né, esse tanque aqui, cilíndrico número 2, tá? Então, pessoal, o tempo, né, que demora, a gente precisa tentar associar qual fórmula que está relacionado com o tempo, tá? E para você encher alguma coisa, a gente pode já falar que é uma vazão, né? Então, pela equação da continuidade, a gente sabe que vazão é velocidade vezes área, certo? Então, pela equação da continuidade, e lembrando por ser regime permanente, a vazão que entra é a mesma vazão que sai, ok? Então, pela equação da continuidade, a vazão é igual ao volume, a velocidade vezes a área, ok? A área eu posso relacionar com o diâmetro, tá? Porque eu tenho o diâmetro aqui do cilindro. A velocidade aqui no ponto, a velocidade aqui eu não tenho, tá? No primeiro momento.
O que eu posso fazer também? Então, e também eu não tenho como trabalhar aqui com um tempo, né? Porque não tem a grandeza tempo aqui. Mas eu também sei, pessoal, que vazão, né? Eu posso falar que é o volume, tá? Vou escrever volume, tá? Para não confundir com velocidade, tá? É o volume pela variação do tempo. Ah, agora tá ficando mais interessante o que a gente quer. Porque agora já apareceu aqui, ó, o tempo, a vazão e o volume, tá? A vazão, pessoal, a gente consegue calcular como? A vazão, a gente consegue calcular por essa fórmula que eu passei. Por quê? Porque a gente tem a área do cilindro, a gente tem a velocidade que pela equação de Bernoulli a gente pode calcular a velocidade nesse ponto 2, ou seja, é a velocidade de saída, né, dessa tubulação que está enchendo o reservatório, o tanque cilíndrico. Então conseguimos calcular a vazão. Conseguimos calcular o volume, porque a gente tem que tentar alguma forma, porque ele não passa para a gente diretamente o volume. Então aí que vem uma outra passo importante da resolução, porque o volume, o que é o volume? O volume a gente pode falar que é a área vezes a altura, dividido pelo tempo, concorda comigo? Tá? A área eu tenho, né, galera? Porque eu tenho o diâmetro aqui, né? Então a área circular. E essa altura, não tem a altura aqui do cilindro? Do tanque cilíndrico, que é 6 metros? Então eu tenho a altura. Logicamente eu consigo calcular o tempo. Certo? Então a gente já conseguiu descobrir qual que é a nossa fórmula final para a gente conseguir calcular a incógnita que a gente precisa. Então eu vou colocar aqui, ó. Então o tempo, né? Vai ser o quê? Vai ser esse cara, eu vou isolar, tenho que passar para cá multiplicando, e esse aqui que está sozinho vai passar para cá dividindo. Eu mantenho esses caras aqui. Então vai ficar a área vezes a altura dividido pela vazão. Vamos ver se está certa a nossa manipulação de fórmula. Para isso você tem que fazer o quê? Uma análise dimensional, tá, galera? E lembrando, caso você tenha alguma dúvida em análise dimensional, não consegue fazer ou tem uma grande dificuldade, avaliar as unidades, né, que estão em cada grandeza, eu tenho uma playlist somente de análise dimensional aqui no canal Fisicando Fácil, tá? Eu explico mais detalhadamente, passo a passo, algumas grandezas lá, tá? Então eu vou deixar o card aqui para vocês, é só vocês clicarem que vocês já vão ser direcionados para lá, tá bom? E fique à vontade, se você gostou e achou importante, deixa o seu like lá, alguma dúvida que você tenha também, pode colocar lá que eu respondo sempre na medida do possível, beleza? Só fazendo aqui para vocês entenderem, né? Então a área vai ser em metro quadrado, a altura vai ser em metros, dividido pela vazão, que é metros cúbicos por segundo, certo? Bom, aqui vai ficar metro cúbico, né? Aqui está 1, então eu somo os expoentes na multiplicação, vai ficar metro a terceira, dividido por metro ao cubo por segundo. Como eu tenho uma fração de fração, eu vou conservar o primeiro e vou inverter o segundo. Fica segundo sobre metro cúbico, tá? Inverti aqui. Esse está em cima, está embaixo, eu posso cancelar, sobrando só o segundo. Então a nossa manipulação de fórmulas que a gente fez aqui está coerente. Fechou? Bom, pessoal, então agora, né, a gente vai fazer então a equação de Bernoulli, tá? Porém, antes de a gente fazer a equação de Bernoulli, normalmente eu gosto de já fazer transformações das unidades antes de jogar na equação de Bernoulli ou já manipular as formas. Tem pessoas que já na própria equação já colocam essas transformações de unidades lá dentro. Então, quais são as transformações de unidade que a gente precisa fazer? Essa aqui que está kgf por centímetro quadrado não pode ser assim, tem que ser em Pascal, tá? Se atentar nessa questão do peso específico relativo, ok? E basicamente é isso, tá? Então eu vou fazer essa transformação de unidade para você. Então, ó, 0,18 kgf por centímetro quadrado, como que eu faço, né? Eu tenho aqui o centímetro embaixo, eu coloco o centímetro em cima porque eu quero cancelar ele, ok? Então eu sei que 1 centímetro é igual a 0,01 metros quadrados.
como está elevado ao quadrado, porque não é só de centímetro para metro, é metro quadrado e centímetro quadrado, é como se fosse isso dobrado, né? Então seria 10 à quarta, né? Então seria 10 a menos 4 metros quadrados. Vezes o KGF. O KGF eu preciso sumir para aparecer Newton. Então, eu preciso colocar um KGF aqui embaixo, equivale a 9,8 newtons. Bom, pessoal, fazendo essas contas, a gente vai chegar no valor de 17.640, tá? Então, ó, 17.640 newtons por metro quadrado, ok? Então, ó, eu já vou reescrever aqui, tá? 17.640 newtons por metro quadrado. Fechou? Então, pessoal, agora eu vou só deixar essa formulinha aqui pra gente não esquecer e vou apagar aqui uma parte da lousa. Bom, pessoal, vamos dar sequência no exercício, ó. Então, galera, a gente agora vai aplicar a equação de Bernoulli, né? Então, aplicando a equação de Bernoulli, a gente sabe que a equação de Bernoulli é o H1 é igual ao H2 mais a nossa perda de carga, ok? Então, aplicando ela aqui, a gente vai ficar como, né? Z1 P1 mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a Z2 P2 peso específico mais a velocidade 2 ao quadrado mais a nossa perda de carga de 1 para 2, ok? Então, vamos lá. A cota Z1 vale quanto? A cota Z1? A cota Z1 do PHR em relação a ela vai ser o quê? 3 metros, mais aqui eu tenho 6, tá, pessoal? Aí, quando está em plano inclinado, né, na 45 graus, eu pego essa medida e multiplico pelo seno desse ângulo, tá? Então, vai ser 6 vezes o seno de 45 graus. E aí, chegou aqui já no PHR, tá? Então, mais o P1, quanto que vale o P1? Vale 17.640. 17.640 newtons por metro quadrado, dividido pelo peso específico. O peso específico, pessoal, ele não nos deu o peso específico relativo. Então, o peso específico relativo tem uma fórmula que a gente coloca aqui. O peso específico relativo, o peso específico, na verdade, né? Ele é o peso específico relativo vezes o peso específico da água, tá? Que o peso específico da água a gente sabe quanto que é. Então, fazendo essas contas aqui, ó, o peso específico vai ser o 0,9 que ele nos passou, vezes 9.800 newtons por metro cúbico, ok? Bom, pessoal, fazendo essas contas, a gente vai chegar num valor de 8.820 newtons por metro cúbico, ok? Então, esse valor aqui dá esse camarada aqui, tá? Mais a velocidade 1. A velocidade 1, pessoal, nesse ponto aqui, ela é zero, tá? Porque como é regime permanente e são reservatórios de grandes dimensões, então o nível é constante. Então, ou seja, a variação da velocidade conforme o tempo passa, a gente pode considerar como zero, ok? Então, aqui, nesse caso aqui, a gente não vai ter esse termo aqui, tá? Então, aqui vai valer zero. É igual ao Z2. Quanto que vale o Z2, pessoal? Bom, o Z2, ele está no próprio plano horizontal de referência, então é zero, tá? Então, a gente não tem aqui esse cara. Mais o nosso pressão P2. Qual que é a pressão P2, pessoal? Bom, a pressão P2, gente, é o seguinte. Aqui está aberto a atmosfera, certo? E aí a gente tem a pressão atmosférica. E na escala efetiva que a gente sempre trabalha os exercícios, a gente considera como zero, tá? Então esse camarada aqui também a gente não vai ter, ó. A velocidade 2, pessoal, qual que é a velocidade 2? Bom, a velocidade 2 é o que eu quero achar, né? Para depois jogar aqui na fórmula e para saber calcular a vazão, certo? Então, feito isso, a gente vai então colocar aqui V2 ao quadrado. 2 vezes a gravidade vai dar 19,6, mais a nossa perda de carga que ele já nos passou, que é 1 metro, tá? Que é 1 metro.
Fazendo essa conta aqui então, pessoal, 3 mais vezes o seno de 45 dá 7,24 metros, tá? Mais essa conta aqui fazendo o resultado vai dar, esse valor aqui vai dar 2, tá, pessoal? Essa conta aqui vai dar 2, é igual a velocidade, né? Eu já vou passar, tá, pessoal, para simplificar aqui, esse cara aqui a gente tem que isolar, né, o V2. Então eu vou passar esse mais 1 para cá como menos 1. E esse cara aqui, ele vai multiplicar, ó, vezes 19,6, tá? E isso aqui vai ser igual ao V2 ao quadrado. Bom, pessoal, toda essa conta aqui, ó, 7,24 mais 2 menos 1 vezes 19,6, a gente vai chegar num valor, ó, que o nosso V2 ao quadrado vai ser 161,50 metros por segundo, tá? Lembrando que aqui vai estar a unidade, né? Metros quadrados por segundo ao quadrado, tá? Porque eu multipliquei aqui esse metro e aqui é metro por segundo ao quadrado. Então vai ficar metro ao quadrado vezes segundo ao quadrado, ok? Para tirar isso da raiz também, o que eu faço, né? A velocidade, eu coloco aqui o V2 e aí eu coloco a raiz desse camarada aqui, ó, 150 metros por segundo ao quadrado. Aí esses caras aqui vão embora, quadrado, vai ficar metro por segundo, e esse 2 aqui eu coloquei a raiz, certo? Bom, pessoal, o resultado vai ser 12,70 metros por segundo, tá legal? Bom, agora, pessoal, a gente já tem a velocidade. Encontrada a velocidade que sai aqui, então, pessoal, a velocidade que sai aqui essa tubulação para encher o tanque cilíndrico vale 12,70. Bom, pessoal, então agora a gente vai calcular a vazão, né? Calculando a vazão, a gente vai fazer da seguinte maneira, né? Então a vazão é velocidade vezes a nossa área. A vazão a velocidade é 12,70, que a gente acabou de calcular, vezes π vezes o nosso diâmetro. Bom, pessoal, o nosso diâmetro vale quanto? Para mim saber a vazão dessa tubulação, eu pego o diâmetro dele, que é 0,019 metros ao quadrado, dividido por 4. Bom, pessoal, fazendo essas contas, né, a gente vai chegar no valor de 3,60 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, tá legal? Bom, agora ficou fácil, a gente já tem a vazão, temos a nossa área e temos a altura, tá? Então vamos determinar, fazer até com outra cor aqui, ó. O nosso ΔT vai ser a nossa área, que é π vezes o diâmetro. Cuidado, hein, pessoal, não é o diâmetro da tubulação, tá? É o diâmetro do cilindro. Cuidado para não se confundir. Então aqui é 3 metros ao quadrado sobre 4. Vezes a nossa altura. A nossa altura quanto que vale, pessoal? Nossa altura vale 6 metros, né? O tanque tem 6 metros de altura aqui, né? Então vai ser 6 metros. Tudo isso aqui dividido por 3,60 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ok? Então, feito isso, aqui vai ficar metro cúbico vezes metro da metro ao cubo, vai cancelar com esse metro, vai sobrar só o segundo, tá? Bom, pessoal, a gente vai chegar no valor de 11.780 segundos, tá legal? Aí, pessoal, como esse valor aqui é um número muito... a gente não consegue ter uma ideia, né? Assim, de uma coisa mais tangível, a gente saber quanto que é 11.780 segundos, tá? Então eu vou fazer algumas transformações aqui para você mais ou menos visualizar, só uma questão de curiosidade e entender o final. Então a gente vai pegar aqui, ó, e transformar para minuto. Para minuto, isso aqui vai dar o quê, né? 1 minuto equivale a 60 segundos, tá legal? Então, em minutos, isso aqui dá 196, pessoal, e 34 minutos, tá? Também não é um valor muito, assim, né,
palpável, né? Se vamos considerar ali, vamos fazer para hora para ter uma ideia um pouco melhor, né? Então, transformando isso aqui para hora, ó, então eu vou fazer aqui, ó, 196,34 minutos. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, né? Então eu posso cancelar esse minuto com esse minuto. Então, se eu dividir por 60 de novo, a gente vai chegar aqui no valor, pessoal, de 3,27 horas, tá? Então, o resultado mais palpável que a gente conseguiria analisar vai demorar 3 horas e 0,30 minutos para esse tanque cilindro aqui encher. Bacana, né? Então a gente conseguiu aí determinar quanto tempo que demoraria. Ok? Bom, pessoal, espero aí ter ajudado vocês aí nas dúvidas, no seu estudo aí na parte mecânica dos fluidos. Como eu falei anteriormente, ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre respondo à medida do possível. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Me ajuda bastante aqui no canal do YouTube. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.